E uma polêmica quanto à durabilidade da bateria do Nintendo Switch 2 toma as redes. Alguns usuários relatam que o console está durando menos de 2 horas de bateria. Jogos pesados como Cyberpunk ou Mario Kart World estão sugando a bateria e parece que os números que a Nintendo colocou oficialmente no seu site ou informou via marketing não tá batendo com a realidade. Fiz meus testes, estou aqui para informar para vocês o que é verdade e o que é mito. Bora pro vídeo. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Estamos de volta para mais um vídeo para falar desse menino aqui e a polêmica referente à durabilidade de bateria do console. Como eu falei na introdução do vídeo, muitos estão reclamando da durabilidade da bateria do Nintendo Switch 2 e que não tá durando nada, tá esvaindo nas suas mãos enquanto você joga jogos pesados. E que isso não tá condizente com o que a Nintendo propriamente informou nos seus materiais de propaganda. Bom, acho que a gente já tem um ponto de partida aqui para começar esse vídeo, que são os dados oficiais da própria Nintendo. Bora pro site dela. Estamos aqui no site oficial da Nintendo, onde tem as especificações técnicas do console, tá? Se a gente isola aqui só pelo Nintendo Switch 2, essa aqui é todas as especificações do tabletzinho, né? E quando a gente vem aqui na parte de bateria interna, diz o tamanho da bateria e também a durabilidade da bateria, a vida da bateria, aproximadamente de 2 a 6,5 horas. E aqui tem uma informação bem crucial, que é: estas são estimativas aproximadas, a duração da bateria dependerá dos jogos que você joga. Então, tá claro aqui, galera, de 2 a 6,5 horas. E muitas das reclamações que eu vi na internet foi justamente do Nintendo Switch durar basicamente isso. 2 horas, jogando Mario Kart World, por exemplo. O que é completamente compreensível, já que a Nintendo disse que dura de 2 até 6,5 horas. Mario Kart World é um jogo exclusivo para o Nintendo Switch 2 e é um jogo pesado em sua essência. Tudo bem, ele não é um jogo mega realista, etc., mas ele é um jogo que utiliza bastante recurso do console, tanto que ele foi lançado para o Switch 2 e não para o 1, como a própria Nintendo falou, porque não dá para colocar tudo que eles queriam dentro do console anterior. Mas eu fiz meus testes. Eu vou dizer aqui para vocês quais foram os resultados. Basicamente, galera, eu carreguei meu console até 100% e depois eu fui jogar no modo portátil. O que eu coloquei ali de configuração, o que estava rodando no Nintendo Switch 2 para eu fazer esses testes? Ele estava no brilho quase no máximo, ele só não estava no máximo porque eu estava num ambiente escuro, estava deitado na minha cama logo cedo pela manhã. Eu estava com o Wi-Fi ligado e também com fone Bluetooth, que também acaba consumindo mais bateria. O que eu pude perceber, galera, é que conforme eu fui jogando, a bateria é drenando rapidamente mesmo. Ela vai caindo assim numa forma muito acelerada. Até que quando eu cheguei rapidamente em 15% de bateria, o sistema me avisou, e com esse aviso eu comecei a perceber que ele demorou um pouco mais para poder sugar toda a bateria. Eu conseguindo jogar o console em 1% de bateria por quase 10 minutos. E aí, totalizando todo o tempo de jogatina, deu por volta de 2 horas e 20 minutos. 20 minutos a mais do que a Nintendo tinha anunciado, que é o mínimo da bateria do console dela. Só que eu fiquei com esse lance na cabeça, da questão de durou muito mais a bateria nos minutos finais, nos porcentagens finais, do que quando ela estava com a bateria cheia. E aí a Nintendo compartilhou um processo, que é um processo para você ajustar o nível de bateria do seu console. Foi o que eu fiz e eu quero mostrar para vocês agora aqui como é que faz, tá? Basicamente, você vai pegar o seu Nintendo Switch, você vai certificar que ele está com a bateria cheia, e para você deixar em 100%, lembrando, existe uma opção dentro do sistema que é de proteger a bateria para que não chegue até 100% de carregamento. Se você tiver com isso ligado, vai nas configurações do console, vai até a opção console, e na opção parar de carregar ao atingir aproximadamente 90%, desativa ela, para você ter certeza que o seu console vai carregar 100%. Depois que você fez isso, você desliga o seu console por completo. Como é que você faz isso? Você deixa o botão do power ligado, apertado durante um tempo, ele vai dar essa notificação, e aí você vai em opções de desligar. Ele vai desligar o console por completo. E aí, para ligar o console, galera, deixa o botão do mais e do menos apertado, e aperta o botão do power, aperta e solta, e continua com o mais e o menos apertado. O Nintendo Switch vai começar a bootar, ele vai entrar na tela de inicialização de emergência, onde tem algumas opções ali.
você não precisa apertar em nenhuma opção. Você vai simplesmente desligar o console, como a instrução ali indica como desliga, e liga novamente. Com isso, o Switch 2 vai fazer uma calibração no indicador de uso de bateria. E você vai perceber que isso vai parar de acontecer, ele cair muito rapidamente e ficar no final com a bateria durando mais. Pode ser que você precise repetir esse processo algumas vezes, para a bateria entender que esse processo está sendo feito, tá? Eu fiz e funcionou pra mim de boa. E aí, qual foi meu segundo teste, galera? Cyberpunk 2077. Esse que é um jogo que demanda muito, mas muito mesmo do console, porque ele é um jogo pesado e ele é um jogo que roda DLSS, que é a inteligência artificial, para poder melhorar os gráficos. E nesse eu fiz algumas capturas de tela, tá? Como vocês podem ver, eu iniciei o jogo com 97% de bateria às 10h19 da manhã. Quando foi 10h33 da manhã, 14 minutos depois, ele tinha baixado 10% de bateria. E aí, às 11h19, ele foi para 46% de bateria. Ou seja, eu joguei basicamente 1 hora e a bateria drenou 41%. Aí eu voltei a jogar hoje às 8h43 da manhã, com a bateria em 43%. Às 9h14, a bateria estava com 15%. Isso quer dizer que eu joguei mais 31 minutos, então ele diminuiu 28% da bateria. Então isso já deu 1h30 aí, né? Até chegar aos 15%. Até que 9h24 ele chegou nos 5% de bateria. Ou seja, 10 minutos jogando consumiu 10% de bateria. Até que ele finalizou em 9h38 da manhã com o console completamente descarregado. Então, juntando tudo, galera, esse bolo louco que eu já fiz todo aqui, o Cyberpunk ele durou basicamente 1h55 minutos, aproximadamente 2 horas, sendo que teve um intervalo de 3% de bateria, que foi quando meu console ficou no standby. Então eu poderia arredondar aqui para 2 horas de durabilidade de bateria, com os mesmos critérios anteriormente que eu já tinha utilizado para o Mario Kart World, com a diferença que o brilho estava no máximo agora, porque eu joguei num ambiente mais claro. Então, brilho no máximo, Wi-Fi ligado, fone Bluetooth. Aproximadamente 2 horas de duração de bateria. Também dentro do que a Nintendo anunciou oficialmente no seu próprio site, nas especificações do console. Eu não testei jogos mais leves, porque aqui o intuito é testar os mais pesados, a situação mais crítica que o console pode chegar agora, no momento do seu lançamento, né? Mario Kart World, o jogo exclusivo da Nintendo, e Cyberpunk 2077, que é um jogo third party que mais utiliza recursos do sistema, por ser o jogo mais pesado e também utilizar tudo que tem ali. Ele usa VRR, ele usa DLSS, e aqui fica um adendo, eu tava jogando no modo qualidade, não tava jogando no modo performance, porque eu entendo que o modo qualidade exige mais da placa de vídeo, exige mais do hardware do Switch. Então, posso estar falando besteira, mas na minha visão, se fica mais bonita porque tá consumindo mais bateria, né? E ele chegou nessas 2 horas de durabilidade. Então, 2h30 para Mario Kart World e Cyberpunk 2 horas. Eu acho que tá dentro do que a Nintendo propôs para esse portátil, né? Agora, a minha consideração, o que eu acho referente a essa durabilidade de bateria? Bom, para mim, é realmente uma bateria pequena. Tá, é ruim? Você vai deixar de conseguir jogar no modo portátil? Não, são 2 horas. Dificilmente a gente vai pegar e jogar 2 horas seguida com o portátil na mão, porque cansa. O Switch 2 ele é maior e mais pesado do que o Switch 1. Então ele também cansa para você jogar 2 horas seguida, embora ele seja mais confortável. E ele me doa menos a mão, acho que porque ele é um pouco maior, então eu consigo segurar ele melhor. Mas ele cansa de qualquer forma. Então acho muito difícil alguém jogar 2 horas seguida ininterruptas de modo portátil. Pode ser que jogue, e aí você vai ter essa questão da bateria, né? Outro ponto é, eu joguei até a bateria secar. Então, assim, foram 2 horas de Cyberpunk indo até acabar a bateria, que é uma coisa que quase ninguém faz isso, né? Quando chega nos 5% ou chega nos 10%, você já vai deixar ele em stand-by, você já vai correr para um carregador para plugar, que você não quer que a bateria esgote completamente. Então, se você tirar um pouquinho aí, você, sei lá, coloca aí umas 2h10 do Mario Kart World e 1h50, né, de Cyberpunk, para poder tirar essa gordurinha, para você não perder, o console não desligar na sua mão. Embora, galera, o console tenha desligado na minha mão, e eu coloquei ele pra carregar, mas foi muito rápido isso, né? Mesmo ele tendo desligado na minha mão, o Cyberpunk parou onde eu tava. Eu até mostrei pra vocês, o Cyberpunk parou onde tava. Ele, aqui eu tô na parte que é uma gravação, vou dar um rewind aqui pra vocês verem que o jogo tá rodando, ó. Tá vendo? Então assim,
ele parou onde eu tava, ele voltou de onde eu tava, entendeu? Ele fez um save state aqui, ele segurou o meu andamento do jogo, e quando eu voltei com o console, quando eu botei ele na dock e liguei ele de novo, o jogo tava suspenso, esperando onde eu parei. Lógico que acho que se eu demorasse mais, ele ia acabar com a bateria por completo e eu ia perder meu progresso. Mas não foi isso que aconteceu. Então, mesmo com a bateria detonando, acabando, se você correr e botar pra carregar, você ainda consegue segurar seu save lá. Mas dificilmente alguém vai fazer isso, né? E pra mim, o que mais pega é porque eu uso ele muito no modo portátil. Então, como é que eu faço? Geralmente eu pego ele, levo pra cama, jogo um pouquinho antes de dormir, deixo na cabeceira, depois eu pego ele de manhã, jogo um pouquinho. E esse, dependendo do seu pouquinho, dependendo da sua insônia, pode ser que você vai ter que colocar ele pra carregar, né? Nessa jogatina antes de dormir e depois de acordar. Ou até mesmo, você joga ele, deixa ele num canto, você vai, por exemplo, vai pro trabalho, tá no ônibus, aí joga 1 hora na ida, 1 hora na volta. Acabou a bateria do console, você vai ter que carregar ele certamente, você não vai conseguir jogar ele depois. Então assim, o problema da bateria curta não é na jogatina ininterrupta, mas sim de você ter que ficar colocando o console para carregar durante o dia, durante o seu uso, nos intervalos de uso. Você não tem uma bateria grande o suficiente, tipo o Switch OLED, pô, esse console aqui dura, sei lá, 4, 5 horas de bateria. Eu carrego ele com pouca frequência, obrigatoriamente, né? Porque ele tem esse intervalo de bateria, então num dia ele me atende. Ele dura o dia inteiro, até o ponto de eu chegar de noite ou de tarde, em algum momento, colocar ele na dock para ele carregar. Agora, o Switch 2, essa primeira versão, não vai ser essa realidade. Se você tem realmente um costume de utilizar no portátil, você vai ter que fazer carregamentos de acordo com os intervalos de onde você não está jogando no modo portátil. Ou andar com Power Bank, né? É uma possibilidade também. Você coloca um Power Bank aqui e vai carregando ele conforme você não tá jogando e ele tá na mochila. É uma possibilidade. Mas é isso, galera. Esse vídeo era para poder mostrar para vocês os meus testes, as validações que eu fiz dos jogos mais pesados que tem hoje pro Nintendo Switch 2, a durabilidade da bateria nesses jogos, a dica para você ajustar o indicador de bateria do seu console e também as minhas percepções referente a essa questão de durabilidade de bateria, tá? Eu tô utilizando o console há mais de 10 dias, eu vou fazer um review dele, eu tô mais experimentando o console do que os jogos em si, né? Eu já joguei bastante Mario Kart World, jogando Cyberpunk, joguei Street Fighter, mas eu tô esmirilhando o console para poder fazer um review completo para vocês do que eu achei do aparelho, tá? E aí, em seguida eu trago review de Mario Kart World e outras coisas do Nintendo Switch 2. Curtiu? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e me segue nas redes sociais ou pro canal de Play no Twitter, no Instagram e no Threads. Quer comprar jogo digital de Switch 2, Switch 1, Shopcard, Switch Online, na nuvem. Parceiro oficial da Nintendo no Brasil e facilita seu pagamento, te dá cashback. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!